Olá, eu sou Leonardo Tamarte e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, né? Eu sou escritor e realizador audiovisual, né? E aí nesse canal eu faço resenhas literárias, né? Dessa vez, se você, espectador, está interessado em saber se vale a pena comprar esse livro aqui na Amazon, né? Que é 40 Fatos para Entender o Comunismo, né? Tem outro também que é da coleção Conceitos da História, né? Tem outros livros. Saiba que dessa vez eu vou apenas citar os 40 fatos, né? Eu não vou fazer uma resenha, exatamente uma resenha. Eu só vou citar os 40 fatos que tem aqui descritos. E se você achar que vale a pena comprar, você compra, né? Não vou ler, não vou dar muitas explicações, né? Até porque eu não teria tantos não teria um conhecimento profundo sobre isso, né? Esse aqui é um livro muito fino, muito simples, né? Ele abrange de maneira muito superficial o tema, a questão do comunismo, né? Só acho importante dizer que 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 algumas coisas importantes a dizer, né? Que o comunismo e o nazismo, que muita gente acha que são equivalentes, não tem nada, absolutamente nada a ver, né? O que aconteceu na União Soviética, na verdade, acho que a esquerda do mundo todo sabe, quer dizer, os maiores críticos da União Soviética era o pessoal de esquerda, a esquerda do mundo todo, né? Porque todo mundo sabia que o que havia ali era um desvio do que seria uma sociedade socialista, né? Devido, claro, tudo a violência e o mal que aconteceu, né? Com Stalin, né? Principalmente, né? Enfim, acho isso importante dizer isso, né? Porque tem gente que acha que o comunismo é ditadura, exatamente, né? Não, na verdade, ele vai dizer aqui, não apenas aqui, né? Esse é um conceito muito claro, assim, para quem entende, quem se diz esquerda e compreende a causa, né? O socialismo que aconteceu na União Soviética, na Revolução Soviética, né? Dos bolcheviques, em 1917, na verdade ali era uma espécie de transição para o comunismo, né? Uma sociedade comunista, na verdade, eu acho que nunca existiu, nunca houve, né? Só houve sociedades socialistas, né? Que seria uma espécie de transição para o comunismo, né? O comunismo é a sociedade do povo, né? O povo, a ditadura do proletariado, ou seja, o povo toma o poder, né? Não há uma ditadura, um governante que permanece fixo, né? Então, o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu em Cuba, foi um erro, na verdade, né? Porque ficou lá o ditadores, né? Durante muito tempo e não saía do poder, né? Então não deu certo, né? Todo mundo sabe disso, a esquerda do mundo todo sabe disso. E os maiores críticos é de esquerda, até porque a pessoa de direita dificilmente sabe fazer uma crítica, né? Então as críticas sempre eram da própria esquerda mesmo. Então vamos lá, eu vou somente ler os 40 fatos, tentar ler rapidamente. Dar uma introdução aqui, né? 40 fatos para entender o comunismo, né? Das ideias de Karl Marx, a busca da ditadura do proletariado. Tem no contracapa ele fala que preciso da igualdade, né? O século XIX foi um período de grandes transformações econômicas, sociais e políticas, e foi nessa época que nasceu um dos principais responsáveis pelo surgimento da sociologia moderna, que é o Karl Marx. Nesta obra, a coleção do Conceito da História, você vai entender como o filósofo alemão produziu um estudo minucioso sobre o sistema capitalista e concebeu as bases de uma futura sociedade igualitária baseada no comunismo, com conceitos como luta de classes, mais-valia e ditadura do proletariado. Sua obra gerou polêmicas, mas também inspirou vertentes, pensamentos e revoluções ao redor do mundo, deixando um legado que impacta a humanidade até os dias atuais. Aliás, dizem que o Karl Marx, juntamente com o Sigmund Freud, né, foram os dois únicos pensadores que legaram à humanidade não um pensamento como muitos pensadores, né, da história do pensamento, né. Eles deixaram, eles legaram tudo uma tradição, né, no sentido de que não é possível falar de, ou até é possível, mas você vai muito raso, assim, né? Falar
de economia, de política, sem se voltar para Karl Marx, né? Não é possível falar do sistema capitalismo, sem refletir os escritos de Karl Marx e Engels, né? Não é possível, assim como não é possível falar da psicologia humana, da psicanálise, sem se voltar a Sigmund Freud, né? Ou seja, legar todo um pensamento. Então são grandes, eles legaram não todo o pensamento, mas legaram uma tradição, né? Por mais que um pensamento, é uma tradição, né? Então são grandes figuras, né? Esses dois. Vamos lá, né? Vamos começar pelos fatos. Fato 1, né? Segundo Marx e Engels, né? Que era um amigo dele, que escreveu junto com ele, né? O comunismo primitivo surgiu quando o homem era caçador-coletor. Ele vai explicar aqui porque, né? As sociedades coletoras, no caçador-coletor, havia uma ideia de comunismo, assim, uma sociedade mais igualitária, né? Na obra República, de Platão, Platão defendeu a sociedade sem desigualdade na Grécia Antiga, né? É outro fato, é o fato 2. Fato 3, né? Com o passar do tempo, esses mesmos ideais de sociedade igualitária foram constantemente reformulados, né? As ideias mudam ao longo da história, né? Fato 4, duas revoluções foram muito marcantes na história da Europa, né? Na história europeia, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa, sem dúvida, foi muito importante, né, para a história do mundo. Aliás, enfim, um pensador que diz aí, que perguntaram a ele ali qual foi o resultado da Revolução Francesa, né? Aí ele diz assim, ainda é muito cedo para dizer, né? Ou seja, passado 200 anos, ainda é cedo para dizer o resultado, né? Fascinante, né, estudar a Revolução Francesa. E todas as revoluções industriais, né, cara? Muito interessante estudar isso. E fala que tem muitas figuras, né? O livro tem figuras. Aqui tem uma pintura que é marcante, né? Da Revolução Francesa. Eu esqueci o nome do pintor. Que chama, o nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo, né? Do francês Eugène Delacroix, né? Eugène Delacroix, é isso aí, pintor francês. Fato 5. O modo de produção capitalista acelerou o crescimento urbano, né, e a supremacia da burguesia na ordem econômica. Claro, é importante dizer que a Revolução Francesa, embora muito importante, ela foi uma revolução burguesa, né, sobretudo burguesa. Ela levou à tona, né, o poder à burguesia, né. Então temos aqui, né, o modo de produção capitalista acelerou, né, o crescimento urbano. Muitas populações se mudaram para os burgos, para as cidades, né? E a burguesia tomou o poder, né? Na ordem econômica, né? Que eram os comerciantes e tudo mais, né? Donos dos meios de produção. Então, enquanto você tinha os príncipes, os donos de terras e tal, que eram os ricos que dominavam, que eram a elite da época, né? A burguesia tomou a época, tomou o poder. No fato 6, crítico estudioso do sistema capitalista, né? Karl Marx não propôs apenas teorias, mas sim uma revolução, né? É importante dizer isso, né? O Karl Marx ele pensou muito o sistema capitalista. Então tem gente que é contra, quer dizer, que tem preconceito contra as ideias de Karl Marx, mas sequer nunca leu nada dele, né? Nem sequer quis saber. Se diz capitalista e nunca leu nada, né? Porque o próprio Karl Marx, ele teorizou sobre o capitalismo, né? Por que não leu o que ele escreveu sobre isso, né? Você acha que ele escreveu sobre o comunismo, né? Muito pouco, quase nada, né? Quase não se tem registro do Karl Marx sobre o que seria o comunismo, né? É uma utopia. Uma utopia é uma coisa que talvez nunca seja alcançado, né? Provavelmente, né? O conceito de utopia é isso, né? É nunca ser alcançado, mas a ideia é justamente essa, né? Uma utopia é uma coisa boa, é uma realidade boa na qual a gente deve sempre ir em busca, né? Ainda que nunca se alcance, mas esse é o propósito, né? É buscar, né? Então Karl Marx propôs uma revolução, claro, sem dúvida. Ele propunha que a tomada do poder
O proletariado seria através da revolução, uma tomada assim abrupta, né, violenta, tal, tudo mais. Ele propunha isso, Karl Marx. Muito bem, temos aqui um capítulo 2, Karl Marx, a figura de Karl Marx aqui é muito elegante, muito bonito. Muito bem. Fato 7, né? Ainda durante a sua infância, a família de Marx se converteu ao protestantismo, né? Isso aqui é curioso, né? Ele era judeu, Karl Marx, né? A família também parece. Ele fala um pouco aqui da infância, da vida do Karl Marx, né? Tem um trecho aqui, deixa eu ver. Marx tornou-se reconhecido como um crítico sagaz da religião devido à sentença clássica de que ela seria o ópio do povo, mas mesmo tendo se ocupado pouco em criticar a atividade religiosa, este fator pode ter sido um empecilho para a maior aceitação de suas ideias por mais camadas da sociedade. O Karl Marx ele foi um grande crítico da religiosidade, principalmente da igreja cristã, né? Porque ele dizia que as religiões, né, ela despolitizava, né, as pessoas, né? As pessoas começaram, ao fato de você acreditar que tudo é vontade de Deus, né? Aí você só é uma pessoa apolítica, né? Como é que você vai lutar contra melhoria de vida, como uma sociedade melhor, mais igualitária, se você acha que não as coisas estão dadas, se você acredita que as coisas estão dadas, de que a sociedade é assim mesmo, né? Que existe essa hierarquia, né? Onde poucos têm muito dinheiro e muitos têm quase nada, se você acha que isso é o normal, né? Então fica difícil, né? Você se torna uma pessoa alienada, despolitizada. Então ele era contra isso, as religiões, porque ela despolitizava as pessoas, né? Então ele foi um grande crítico, né? Era ateu, né? O Karl Marx. O fato 8. Após concluir o ensino médio, Marx ingressou no curso de Direito da Universidade de Bonn, né? É uma universidade da Alemanha, né? Então ele fala aqui mais sobre a história de vida do Karl Marx. Tem até um filme, na verdade, né? Eu acho que é muito mais interessante você assistir um filme biografia do Karl Marx, que também conta um pouco o período da história dele. Temos o fato 9, né? O governo prussiano interveio diretamente na estrutura de organização acadêmica, né? Aí fala aqui sobre os problemas que o Karl Marx tinha com relação à universidade, né? Que, enfim, ele é até perseguido, né? Ele foi perseguido, Karl Marx, né? Ele teve que se mudar da Alemanha, várias vezes, inclusive. Foi para a França, teve que se fugir também da França, porque era perseguido. Ficou no Reino Unido durante tempo. Eu acho que ele faleceu no Reino Unido, se não me engano. Foi. Então ele teve muita dificuldade, assim, né? Fato 10, em 1842, um grupo de comerciantes, banqueiros e industriais se reuniu para fundar o jornal, né? Tem um jornal, um nome aqui, que é em alemão, não sei pronunciar, que traduzindo seria Gazeta Renana, seria. Então aqui ele fundou um jornal, inclusive no filme mostra um pouco disso, né? O Karl Marx, ele fundando um jornal e tal, que falava sobre política e tudo mais, daí ele escrevia sobre isso. Karl Marx no jornal Gazeta. Tem aqui uma foto, uma pintura, né? Do Karl Marx, Friedrich Engels, né? No jornal Gazeta Romana. Renana, né? Gazeta Renana. Muito bem. Fato 11. Esse vídeo vai ficar longo aí. Fato 11. Marx, inclinado ao ideal de lutar pela liberdade de expressão, triplicou as vendas da Gazeta Renana. Então aqui parece que o jornal dele teve sucesso, repercutiu, né? As ideias dele eram polêmicas. Aí o fato 12, em 1843, Marx mudou-se para Paris, né? Onde começou a escrever para outros jornais radicais e estreitou os laços com Friedrich Engels, né? Essas mudanças, como eu disse, as mudanças do Marx não era vou mudar, tô de saco cheio daqui, não, era perseguição mesmo. Ele era perseguido por outros políticos, por figuras de poder, né?
devido ao que ele escrevia, né? Então, fato 13, Friedrich Engels, que era filho de um grande industrial, assim, né? Era rico, né? Aí ele podia ajudar o Karl Marx. E escrever também, né? Foi um empresário, né? Como aqui fala, o Friedrich Engels foi um empresário industrial e teórico revolucionário prussiano, né? Que parece até contraditório, né? Ele era empresário industrial porque era filho de um grande empresário industrial, né? Então, legou aí o domínio, assim, né? Inclusive no filme mostra também isso. Eu não lembro o nome do filme dele, mas é biografia, só deve ter poucos, né? Mostra o Angel, né? Quando ele viu finalmente as fábricas do seu pai, né? E quantas pessoas sofriam lá trabalhando, horas e horas, crianças e tudo mais, né? Ele fica impressionado com aquilo, né? É interessante. Fato 14, depois de uma estadia produtiva na Grã-Bretanha, né? Engels decide voltar à Alemanha. Então ele volta à Alemanha, o Engels, né? Não sei se vai se encontrar com Marx, né? Temos um trecho aqui na obra A Origem da Família, na propriedade privada do Estado. Engels define o capitalismo como sendo uma instituição em constante mudança, tal qual o conceito de família, né? Escrita quando o teórico tinha 64 anos, né? Contém uma visão histórica da estrutura familiar em relação a questões de classe, né? Subjugação feminina e propriedade privada. Só uma frase. Então vamos para o fato 15. Perseguido em Paris por envolvimento em movimentos políticos, né? Marx se mudou para Bruxelas, na Bélgica, em 1845, né? Tá vendo aí? Era perseguido pelo que ele escrevia, era muito polêmico. Ele propunha realmente ideias muito à frente do seu tempo, ideias que movimentava pessoas, movimentava grupos, né? Ele estava envolvido com grupos de pessoas e tal. Isso o pessoal via como perigoso, né? Ó, temos aqui uma figura que é símbolo do comunismo e da arte russa, né? Um monumento operário e mulher caucasiana situado em Moscou, criado em 1937 pela escultora soviética Vera Mukina, né? Uma escultura do pessoal ali com a foice e o machado na mão, muito bonito. Capítulo 3, vamos aqui para o capítulo 3. O fato 16, né? Na obra A Ideologia Alemã, de 1846, né, Marx define os conceitos de materialismo histórico e o materialismo dialético, né? Boa parte dos escritos dele é sobre isso, né? Na verdade, esse é um conceito muito simples de entender, né? Temos uma frase aqui, né? A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, né? Mas ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam sua consciência, né? Ele fala basicamente que aqui é a infraestrutura, que seria a produção material, os bens físicos, né? Tudo que você possui de físico, de material, bens, casas, carros e tudo mais, é que determina a superestrutura, que no caso seria a sua forma de pensar, né? De refletir. Isso é evidente, né? Quando a gente fala de mentalidade, né? Que estuda uma mentalidade da classe menos favorecida e uma mentalidade da classe mais favorecida, né? De pessoas que defendem ideais distintos, assim, opostos, né? É claro que há pessoas que podem ter muito dinheiro e podem ter muitos bens materiais e ter uma mentalidade, digamos assim, de inclusão, né? De bem, querer o bem, né? Da sociedade, mas isso é exceção, né? E o contrário também, né? Pessoas que não têm muitas condições de vida e defendem os ideais da classe dominante, né? Da classe mais bem favorecida da sociedade, né? Mas no geral é isso, né? Esse é o chamado conceito de materialismo dialético, né?
materialismo histórico e dialético. É um conceito que não é tão difícil de compreender, mas o Karl Marx desenvolveu isso e ele foi genial. Ele, ao desenvolver isso, determinar isso, porque isso foi inovador na época, né? Muito inovador esse pensamento. Temos o fato 17, o processo de exploração da mão de obra assalariada foi denominado de mais-valia, né? Então é isso, né? A mais-valia seria o que fica para o dono dos meios de produção, né? O conceito de mais-valia é muito importante, né? Que é o valor que deveria voltar para o povo, né? Aí ele diz aqui que a mais-valia pode ser dividida entre dois tipos, né? A absoluta e a relativa, né? A mais-valia absoluta e a relativa. Eu não vou entrar em meandros, esse vídeo já está ficando longo, demasia. Fato 19, quando o proletário perde a noção das condições em que está inserido, eis que se configura a alienação, né? Então a alienação é isso, né? O proletariado não se dá conta das condições de opressão na qual ele se encontra, né? Que é uma coisa muito simples, né? Você pensar, por que você pensar numa empresa, por exemplo, uma grande empresa, né? O quão que irracional que é que um punhado, um montante de gente trabalhando para o enriquecimento de um ou dois, né? Donos da empresa, né? Trabalhando, todo mundo trabalhando para o enriquecimento, né? O lucro, a mais-valia, em toda para o dono, um ou dois, né? Que aqui no Brasil tem muitas empresas que são de capital fechado, né? Empresas familiares, e é isso, né? Fica para os herdeiros depois quando morre, né? Você pensa assim, cara, que racional, né? Isso, né? Uma sociedade assim, né? Se a gente que determina a sociedade, né? As regras de sociedade, né? Como pátria e tudo mais, por que a gente permite que seja assim essa lógica, né? Então o Karl Marx pensava isso, né? O conceito de alienação, né? Bem interessante. Tem uma fotografia também, ilustração de uma revolta promovida pelos trabalhadores da mina de carvão de Azade, perto da cidade de Charleroi, na Bélgica, né? A imagem foi criada por Du Bois e Cossos-Moy, foi publicada no Illustrator, né? Jornal Universal de Paris, em 1868. Uma pintura aqui muito interessante, né? De uma revolta. Fato 20. Segundo a teoria marxista, a luta de classe é o motor da história, né? Então é isso, né? A classe média tenta, segundo o pensamento, né, a mentalidade da classe média, não existe luta de classe, né? Não existe isso, né? A classe média, na verdade, principalmente aqui falando do Brasil, né? A mentalidade dela com relação à política, assim, né? Existe políticos que roubam e outros que não roubam, né? E que governar é simplesmente uma ação técnica, né? Uma coisa técnica, que não existe luta de classe, né? Essa é a mentalidade da classe média, que tem a ver com o conceito do Marx, né? De materialismo, né? Materialismo dialético, né? Enfim, tudo associado, né? A luta de classe existe, né? Obviamente que existe. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas tem aqui uma ilustração, né? Luta de classe, a burguesia contra o proletariado. E aqui mostra uma certa socialismo como um meio de transição para o comunismo, né? Aqui, tem uma explicação, né? Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. É do Karl Marx essa frase. Temos o fato 21. Após a destruição do capitalismo, o socialismo surge como uma etapa transitória para, enfim, se chegar ao comunismo, né? Foi o que ocorreu na União Soviética, em Cuba, né? Eles tomaram o poder na força, né?
os revolucionários e instauraram um regime socialista, né? Que seria uma espécie de transição para o comunismo, né? A sociedade do povo, liderada pelo povo e igualitária, né? Todos os direitos iguais, né? Mas que deu errado, né? Enfim, como eu já disse. Então é uma sociedade sem classe, né? A ideia é essa, né? Sem classes sociais, né? Não haveria essa hierarquia, né? Essa hierarquia, ó, vertical, né? Porque, na verdade, os ideais do pensamento de esquerda é a luta contra as hierarquias sociais, né? Enquanto que o pensamento de direita não, é a defesa do status quo, né? Da sociedade horizontal, né? Digo, da sociedade vertical, né? É a luta em favor da sociedade vertical, em que haja pessoas com muito e outras pessoas com pouco, né? É isso aí. Então, podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista. Nelas, os proletários nada têm a perder a não ser as suas cadeias. Tem um mundo a ganhar, proletários de todos os países univos. Essa é uma frase muito, muito popular, né? Dos escritos de Marx. Se não me engano, isso aqui está no Manifesto Comunista, né? O Manifesto Socialista, enfim, é um manifesto que o Karl Marx escreveu. Fato 22. A junção da foice e do martelo se transformou no símbolo do comunismo, né? Então temos aqui a foice e o martelo, que é uma coisa arcaica hoje em dia, né? O capitalismo que vivemos hoje é um capitalismo completamente diferente da época do Marx, né? Vemos o capitalismo de plataformas, capitalismo financeiro, né? Então, esse símbolo não simboliza mais o capitalismo, né? Isso aí é arcaico. Vamos para o capítulo 4, impacto, né? Perdão, eu falei o capitalismo, não, esse símbolo não simboliza mais o comunismo, né? O trabalho, né? Na verdade, esse símbolo, eu estava falando, esse símbolo, o martelo e a foice simboliza não apenas o símbolo, ele ficou conhecido como um símbolo do comunismo porque foi na bandeira, mas era um símbolo do trabalhador, do trabalho, né? O que quer dizer é que o símbolo do trabalho hoje em dia não é mais esses símbolos, né? Do trabalhador, do trabalho, né? O símbolo do trabalho hoje é outra coisa. Eu digo isso porque houve uma polêmica, né? Se não me engano, faz 1 ou 2 anos que teve o dia do trabalho, aí ó, não sei o que foi parte do governo aqui do Brasil, lançou uma imagem assim, né, com simbolizando os trabalhadores e colocaram a foice, uma coisa assim, um martelo, uma coisa que se fosse o trabalho hoje em dia, o trabalho. Enfim, não é isso. Enfim, eu tô esticando demais, esse vídeo vai ficar longo. Ao liderar a Revolução Russa de 1917, né, o Vladimir Lenin se transformou em um dos ícones do comunismo, né? Então, Vladimir Lenin, ele liderou a Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique. E acabou que não durou muito, né? Porque o Lenin ele faleceu logo alguns anos depois, né, da Revolução. Aí que tomou o poder tinha 2 pessoas para tomar o poder, que era o Stalin, né? E o Trotsky. Mas havia uma rixa entre os dois. Tem uma série muito boa que fala da Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique, que é muito boa a série. Ela retrata assim de modo a ridicularizar, né, as figuras, né? É quase que humorística assim, né? As figuras. E tem que ser assim mesmo, né? Não foi uma coisa maléfica, né? Apesar dos ideais do comunismo serem ideais assim bons, né? No sentido de que não, que é completamente diferente do que era o nazismo, né?
Apesar disso, houve assassinato, matanças, né, genocídios e tal, em nome da revolução, né, e o que não foi bom. Então Lenin se transformou no ícone do comunismo. Esse é o fato, vamos pro fato 24, após a morte de Lenin, né, Leon Tolstói e Joseph Stalin disputaram uma batalha para saber quem seria o novo líder que daria continuidade à revolução, né. Todo mundo sabe que Stalin ganhou o poder, né, e Trotsky teve que se fugir da Rússia para não ser morto, né, assassinado. Ele foi para o México, né, conheceu lá a Frida Kahlo, né. Tem um filme sobre a Frida Kahlo que mostra o Trotsky e tal. O fato 25, sobre o poder de Stalin, né, os ideais comunistas da revolução se perderam ainda mais, né, e a repressão contra os inimigos tornou-se a principal característica de seu regime. Então é isso, né, ficou um regime completamente opressor, né, que é isso, né, muito duro. O Stalin era completamente louco, né, ele era uma figura completamente insana, né, assim, né, muito maléfica, né. Então ele realmente fez um país, fez a desgraça na Rússia, né. O Muro de Berlim foi o símbolo do conflito ideológico que marcou a Guerra Fria, né, capitalismo versus comunismo. É muito interessante o Muro de Berlim, né. Quer dizer, muito interessante a história disso, né. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, sabe, ficou dividida entre vários países, né, durante alguns anos, né, até que subiu ao poder depois de 4 anos, acho que foi em 1949, né, que colocaram lá um governo, né. Enfim, saiu os Estados Unidos, saiu a França, que outro país também havia, enfim, não sei. Deixaram um governante, né, deixaram o país ser independente, mas a parte que era da União Soviética, que havia sob domínio da União Soviética, não ficou, também abandonou, mas deixou um líder lá soviético, né, ficou vermelho assim no território, né, da Alemanha, né. Então construíram esse muro para diferenciar que era a Alemanha ficou dividida entre esse muro de Berlim, né, entre um lado ficou comunista. Esse muro foi construído, na verdade, na década de 60, né, destruído na década de 80, se não me engano. Então durou alguns anos depois, né, mas havia essa divisão na Alemanha, né, uma parte da Alemanha era mais voltada para o mundo ocidental e outra era completamente dominada pela União Soviética, né, junto com os países ali, né, se não me engano a Polônia, se não me engano, era dominada também pela União Soviética, não me lembro aí. Mas é muito interessante estudar Tem uma frase aqui, ó: durante os anos em que a divisão do Muro de Berlim vigorou, o único acesso legal entre a parte oriental e ocidental da Alemanha era o Checkpoint Charlie, uma coisa assim, né? Um posto militar na fronteira. O acesso era usado apenas por membros das forças aliadas e diplomatas estrangeiros. Atualmente é um dos pontos que mais atrai turistas, que traz uma placa com os dizeres: você está deixando o setor americano, né? Em 4 idiomas, né? Inglês, russo, francês e alemão. Então temos aqui: you are leaving the American sector, né? E em francês, vous sortez de sector américain. Eu não conheço, não falo alemão nem russo, então tá aí, ó. Muro de Berlim e a placa, né? Adiante. Fato 27. Na China, a interpretação comunista que ganhou destaque foi a do líder Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung foi um ícone muito assim, cultuado pela esquerda do mundo todo, assim, né? Me lembro agora do cinema de Jean-Luc Godard, né? Ele dirigiu um filme, se não me engano, A Chinesa. Acho que é título do Brasil aqui, A Chinesa, em que ele fala, que ele aborda essa questão do Mao Tse Tung, né? Bem interessante, na verdade. Havia movimentos nos anos 60 de protesto na França, em que o pessoal defendia os ideais de Mao Tse Tung, né? O Godard estava sempre no meio ali dos protestantes, né? Enfim, em 1959, Fidel Castro e Che Guevara promove a anti-imperialista Revolução Cubana, né?
Então começa aí a Revolução Cubana, né, com Fidel Castro, Che Guevara. A história também é muito fascinante, né, da Revolução Cubana. O assassinato de Che Guevara logo depois, né, que é muito triste, né. Che Guevara, que foi um grande líder, né, ele era médico, lutou pelas populações mais pobres assim aqui da América Latina. Era argentino, né? A Argentina tem toda uma tradição também de esquerda, né? Enfim, muito interessante a história, né? Fato 29, os ideais soviéticos também influenciaram a Coreia do Norte. Até a Coreia do Norte eu não entendo muito bem, né? Como que ocorreu lá a revolução. Mas não foi boa, né? A gente sabe que não foi boa coisa nenhuma, né? O país virou completamente fechado ao mundo todo, né? Fato 30, ultrapassando os limites políticos, a escola de Frankfurt, constituída de cientistas sociais marxistas, revolucionou o campo dos estudos culturais. Já temos aqui, né, teorias, né? Acho que começaram a se aprofundar mais nos estudos de Marx, né? A escola de Frankfurt, muito bem. Temos aqui figuras muito importantes como Theodor Adorno e Walter Benjamin, né, que foram alunos, né, dessa escola, ao que aparenta aqui. O filósofo italiano Antonio Gramsci, né, e o pedagogo brasileiro Paulo Freire utilizaram ideias marxistas no âmbito educacional. Ele de fato confessa aqui, né, que havia uma forma de você lidar, ao invés de lidar com armas, né, uma forma de você levar os ideais marxistas, né, propagar os ideais marxistas através da força, né, seria através da educação, né. O Gramsci é um grande exemplo, né, que propunha essa teoria. O Paulo Freire menos ainda, né. O Paulo Freire, na verdade, ele era muito voltado para a educação, né. Ele tinha um livro, né, A Pedagogia do Oprimido, né, de educar o povo, assim, né, através da conscientização, né. Através da conscientização, então ele educava e também alfabetizava, né, as pessoas através do método dele, né, de alfabetização, que era muito interessante, através de pensar por que, né, um exemplo claro é, né, pensar por que existe ricos e pobres, né. Você perguntar a uma pessoa humilde que não tem estudo, né, porque essa pessoa acha que é a realidade, né, é um fato dado, né. Existe ricos e existe pobres, e essa é a realidade e está dada, e sendo que não, né, não, aí se põe a refletir, né, através de uma palavra, com a palavra casa, por exemplo, né, porque existe casa de rico e casa de pobre, né. A pessoa aprende, aí quando o aluno aprende a palavra casa, aprende também, reflete, discute sobre isso, né, por que existe casa de rico, né, isso não é uma realidade dada, isso não é um fato intrínseco, né, não, isso é uma construção social, né, isso é um modelo de sociedade, né, enfim. O Paulo Freire se apropriou dos ideais do Karl Marx, né, porque viu que ajudava. Na verdade, não partiu do Karl Marx para o seu pensamento para o seu propósito de educação, né. Ele servia a educação, e o quanto que via aqui com o Karl Marx poderia se aproveitar, né, ele se aproveitou do que o Karl Marx havia dito, né. Então, Paulo Freire é uma pessoa muito injustiçada, né? Justamente porque o pessoal que nunca leu nada sobre ele odeia ele só porque a esquerda valoriza o que ele escreveu, né? Temos aqui uma estátua de Karl Marx, né? De São Petersburgo, né? Na Rússia. Estátua de Karl Marx. Está escrito em russo, parece, né? Maravilhoso. Fato 32, pouco glamour e anonimato marcaram os últimos anos de um dos maiores pensadores da história, né? Parece que a história o fim do Marx não foi muito bom, assim, né? Anonimato, né? Parece que ele ficou no anonimato.
fugiu de vários lugares, né? Foi perseguido inúmeras vezes. Tem aqui, ó, o fato 33. Entre fugas e mudanças, as constituições marxistas ultrapassavam a esfera da economia, né? Temos uma frase: no seu período em Paris, Marx intensificou seus estudos sobre economia política, socialista, utópicos franceses e história da França, produzindo reflexões que resultaram dos manuscritos de Paris, mais conhecidos como os manuscritos econômicos filosóficos. De acordo com Engels, foi nesse período que Karl, né, aderiu às ideias socialistas. O fato 34, em 1883, né, Karl Marx faleceu sem ser reconhecido por seus ideais, né? Então parece que ele era meio anônimo mesmo assim, né? Não é tão conhecido. Parece que foi depois da morte dele que Então aqui, ó, os direitos autorais do livro Capital, né, a grande obra do Marx, né, seriam pagos depois dele ter sido enterrado em Highgate, numa cerimônia modesta, enfim. Temos uma foto aqui do túmulo, né, o túmulo de Karl Marx no cemitério de Highgate, no Reino Unido, né, onde ele ficou refugiado na Inglaterra, no Reino Unido. O túmulo dele. Inclusive, tem pessoas que vão lá para pichar. Reacionários, né? Reacionários. O fato 35, a figura e a ideologia de Karl Marx mudaram o mundo de forma profunda, mas também polarizada, né? Dizem que essa polarização vem da Revolução Francesa, mas claro, também muito se atribui a Marx também, né? Porque ele realmente fez um grande trabalho de teorização a respeito do que seria pensamento de esquerda, né? Então não foi apenas a Revolução Francesa que dividiu o mundo entre dois polos, né? Temos o fato 36, entre os principais apoiadores ao pensamento marxista se situa o economista, filósofo e estudioso de diversas áreas, né? Entre os principais opositores ao pensamento marxista se situa economistas, filósofos, né, estudiosos de diversas áreas. Então tem opositores do pensamento de Marx, pessoas que contestam, mas são um bando de desocupados, na minha opinião. Aqui o fato 34, o fato 37. A corrente marxista conquistou um grande espaço nas academias, né? E frequentemente é acusada por um suposto aspecto doutrinador, né? É o que dizem essa gente reacionária, né? Que, na verdade, as universidades públicas, aqui no Brasil fala muito isso, né? Acho que no mundo todo, há um grupo de gente que doutrina as pessoas ao pensamento do Marx, né? Justifico isso com Gramsci, com o próprio Paulo Freire, né? As ideias de Paulo Freire e tal. Dizem que leva as pessoas a se tornarem de esquerda, né? Puro devaneio, né? Teoria de conspiração. Temos aqui uma frase para o antropólogo Flávio Gordon, autor do livro A Corrupção da Inteligência, o Marxismo Cultural, que ninguém sabe o que é, né? Foi desenvolvido para cobrir um aspecto que a teoria original de Karl Marx não abordava. Segundo o especialista, o movimento intelectual surgido nos anos 1920 na Europa Ocidental surgiu como um desafio doutrinário ao marxismo soviético. Sei lá, isso aqui me parece meio devaneio. Aqui. Fato 38. O marxismo cultural surgiu na década de 1930 a partir da escola de Frankfurt, né? É porque com o bolsonarismo que surgiu aqui no Brasil, nos últimos 6 anos, mais que isso, né, talvez, surgiu esse termo, né, o marxismo cultural, que na verdade quem fala isso geralmente não tem ideia do que seja, né? Não faz a menor ideia, né, do que quer dizer, né? Marxismo cultural dizem que é coisa de implantar doutrinação na escola, né? Basicamente isso que eles falam. Ideologia, como é que chama? Ideologia de gênero que eles dizem, né? Um bando de débeis mentais, né? Marxismo cultural, você está muito bem. Outro fato, né? E temos aqui o fato 39.
Temos uma foto aqui, né? Os acadêmicos da escola de Frankfurt, Maxon, então, Theodor Adorno à direita, na cidade de Heidelberg, na Alemanha, né? Isso é uma foto de 1964. 1964, grande ano, né? Que ano? Década de 60, semana grande década. Temos o fato 29, o fato 39. Marx se tornou reconhecido como um crítico da religião devido à sentença clássica de que ela seria o ópio do povo. Como eu já falei aqui, ele era contra as religiões, né, Marx. Isso que fez ele se tornar uma figura meio maléfica, né, no período vitoriano, pelo amor de Deus, né. O fato 40, né, Karl Marx deixou um legado para o comunismo que impactou o último século e continua a nos cercar, né. Então é isso, né, impactou, como eu disse, ele legou toda uma tradição, né, do pensamento político, pensamento econômico e tudo mais, né. A pessoa que se diz política ou economista e que nunca leu nada de Marx, não dá para ser levado a sério, né. Então esse é um livro interessante, ele informa de maneira interessante, se bem que eu acho que ele tem uma pegada meio enviesada para o lado oposto aqui ao que ele fala, né, o assunto que ele fala, né. Não sei. É uma obra que não tem autor, aparentemente, né, uma coleção. Eu não sei por que não tem autor, não diz exatamente. Tem um editor, né, que é Ricardo Piscinato, mas sinceramente não encontro o nome do autor desse livro aqui. Talvez tenha ficado com medo. É isso, fica a recomendação se você quer se informar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para alguém que você achar que pode se interessar. Faça um comentário se ficou alguma dúvida, eu vou responder todos os comentários. E acesse meu site, né, o meu blog, que lá você vai encontrar alguns textos no qual eu escrevo, né, meus livros, ter acesso aos meus livros e a filmes em curta-metragens que eu realizo, né, que eu já realizei. É isso, né? Até mais, até a próxima semana.